Olá, amigos e amigas do canal Lenda ou Realidade, tudo bom com vocês? O relato de hoje, ele chegou para mim através de uma inscrita que pediu para não divulgar o seu nome. Ela apenas fala que o que aconteceu com ela foi no ano de 1983, na cidade de Santa Fé do Sul. Então o relato todo, vocês vão ver que em momento algum eu vou citar nome nenhum, porque o relato dela é um relato bem grande. Eu gravei agora a primeira parte, que aconteceu com ela. A seguir, eu vou gravar o que aconteceu com a filha dela e também o que aconteceu com seu amigo. Foi tudo no mesmo bairro, só que em épocas diferentes. No final do último relato, eu conversando com a inscrita, a gente tem a desconfiança que do ano de 1983, do lobisomem que ela viu, e nessa última aparição, a gente desconfia que esse lobisomem seja a mesma pessoa. Espero que vocês gostem do relato. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa noite, Luiz. Depois de muitos anos, finalmente, eu decidi contar um pouco da minha história. É um pouco grande, mas eu vou detalhar para você. No ano de 1983, eu era uma criança na época. Eu morava numa rua chamada 21, 2 quadras do córrego da Mula, numa cidade chamada Santa Fé do Sul. Nessa época, eu tinha uma prima que gostava muito dela. Eu amava a minha prima. Ela morava em outra cidade, só que ela fazia faculdade na cidade onde eu morava. Então a minha prima era meu espelho. Eu gostava muito dela. Eu me lembro bem que nessa época que aconteceu comigo, era uma semana de quaresma. Eu não lembro bem o dia e a data, pois eu era criança. A minha prima morava no fundo da minha casa, junto com minha avó. Uma certa vez, a minha prima, ela foi numa casa de uma amiga que tinha ganhado bebê. Ela tinha um bebê recém-nascido. Então eu fui com a minha prima até lá. Chegando lá, eu vi o quarto da criança. Eu fiquei maravilhada com o quarto, com os enfeites e tudo. E nessa época, a minha prima, ela trabalhava em uma creche. Então, ela resolveu fazer uma surpresa para mim. Um final de semana, o meu pai me levou no sítio. Parecia que foi tudo combinado com minha prima. Quando eu voltei, a minha prima, ela tinha arrumado o meu quarto igual que eu tinha visto do bebê. Fiquei muito feliz, pois eu não gostava de dormir no meu quarto. O meu quarto não tinha porta. E fiquei muito feliz com a maravilha que minha prima fez, aquela surpresa. Nessa época eu era uma criança bem interativa. Eu corria muito e brincava muito. Eu era das crianças a última a dormir. Eu me lembro que uma noite, já era quaresma, eu estava deitada e vendo os enfeites que minha prima fez para mim. Era um enfeite, cada um mais bonito que o outro. Tinha fadas, borboletas, tudo muito bem feito. Brilhava até no escuro. Eu fiquei um bom tempo olhando para aqueles enfeites, até o sono chegar. O meu quarto, ele tinha uma janela basculante, só que era um pouco alto. Para mim olhar de dentro para fora, eu não conseguia por causa do meu tamanho. E principalmente, olhar de fora para dentro. O quintal era bem mais baixo. Eu fiquei ali admirando bastante os enfeites. Eu não me lembro bem que horas eram, mas eu escutei do lado de fora da minha casa. O quintal era de cimento e dava para ouvir garras raspando no cimento. Eu pensei que era meu cachorro, pois na época tinha um cachorro chamado Bilu. E fiquei admirando os enfeites. Foi quando eu comecei a ouvir uma respiração alta e cansada. Eu logo imaginei que não deveria ser o meu cachorro. E fiquei ali escutando aquele barulho. Foi quando aquele barulho se aproximou da janela e começou a fazer tipo um rosnado, parecendo um porco.
Eu achei estranho, porque cachorro não ia fazer aquele barulho, e principalmente porco. Na região não tinha porco, apesar que o bairro é um bairro que estava se formando na época, e não tinha muitas casas, né? Mas mesmo assim ali não tinha porcos. Eu comecei a ficar com medo naquele momento. Foi quando que aquele animal se levantou e fez barulho na janela. Começou a rosnar e senti o meu faro, dava para ouvir a sua respiração. Eu estava de costas para a janela. Isso durou durante algum tempo, mas eu fiquei, apesar do medo, eu fiquei curiosa para ver o que era. Quando eu me virei e olhei para a janela basculante, eu vi a coisa mais horrível da minha vida. Eu vi uma criatura com a cabeça olhando para dentro do meu quarto. Muito estranho. Como eu era criança, eu não sabia que tipo de criatura era. Eu pensei que seria o bicho-papão. Eu era uma criança inocente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre lobisomem ou nada. Então, para mim, aquilo era uma coisa que eu não entendia. Não conseguia saber o que era, pois tinha um formato de cachorro, mas não era cachorro. Deu para ver bem o seu rosto. Os seus olhos não tinham pupila. Eram os olhos grandes e regalados. Era uma cor meio alaranjada, meio amarela, forte, até brilhava. O seu rosto era um rosto enrugado e tinha bastante pelos pretos. A sua boca, os seus dentes, era tudo para fora, que ele não conseguia fechar a boca. O seu focinho era um focinho largo e parecia que seu nariz estava molhado. Ele tinha uma semelhança um porco misturado com um macaco. Era uma coisa horrível de ver. E deu para ver bem na última parte do basculante, onde ele estava com a mão. Eram uns dedos compridos, bem compridos, e na ponta do dedo tinha umas unhas grandes e pretas, igual fosse garra. Eu fiquei petrificado, olhando para aquilo de medo. Aquele animal, ele parecia que saboreava o meu medo. Foi então que ele deu um rosnado, mas um rosnado não alto, baixo, e olhou fixamente para mim e se abaixou em 4 patas e ficou andando no quintal durante algum tempo. Eu fiquei com muito medo, tentei pegar no sono, não sei que horas eu peguei no sono. Quando amanheceu o dia, eu saí para fora para ver o dia que estava a janela. Estava toda suja. Meus pais estavam tomando café. Eu cheguei e contei para minha mãe o que tinha visto, tudinho. Minha mãe olhou para meu pai e olhou para mim. Parecia que eles queriam dizer alguma coisa, mas não falaram o que era. Meu pai falou que devia ser o Bilu, que pulava a janela e sujava a janela. Ou senão, poderia ser um cachorro grande da rua. Mas eles não queriam dizer para mim realmente que animal era. Passado uma noite daquele acontecido, eu dormi novamente naquele quarto, com muito medo. Só que minha mãe arrumou umas cortinas e colocou na frente da janela. Realmente tampava tudo, mas eu não me sentia mais segura em dormir naquele quarto. Passado mais ou menos 5 dias do acontecido, eu passei a dormir na casa da minha avó, junto com minha prima. Nesse tempo, a minha prima ela foi convidada a ir a uma festa, e me lembro como fosse hoje. Ela estava usando um vestido lindo, branco e de seda. Até minha mãe fez um bem parecido para mim, que eu amei aquele vestido, estava muito bonito. E minha avó falou para minha prima tomar cuidado, pois era época de quaresma, e não tinha muitos moradores para poder fazer companhia para minha prima. Então minha prima falou assim que ia, mas voltava cedo. Nisso eu peguei no sono. Eu acordei, não sei que hora era mais ou menos, com minha prima entrando correndo dentro da casa da minha avó, deitou na cama chorando e me abraçou. E eu vi minha avó do lado de fora, com o machado na mão, e bateu o machado no chão e gritou: "Sai daqui, sua criatura dos infernos." Eu estava com muito sono, acabei pegando sono novamente. No outro dia, quando amanheceu, que eu acordei, na cozinha, na casa da minha avó, estava a minha avó, a minha prima e meu pai conversando.
Quando meu pai me viu, fez um sinal para ficar quieto. Mas eu fiquei sabendo todo da história. Naquela noite que a minha prima foi na festa, quando eu estava voltando, faltavam mais ou menos umas 3 quadras para chegar na minha casa. Era uma rua que tinha iluminação, mas por causa de ter muitas árvores e mato, a iluminação era pouca. Minha prima disse que quando estava passando próximo a uma árvore, ela ouviu um rosnado alto. E quando ela olhou na árvore, ela viu um vulto muito grande, negro, e com olhos parecia fogo. Ela pensou que era um cachorro grande. Então, o que ela fez? Como ela tinha ganhado um pedaço de bolo bem grande da amiga dela para trazer para a família, ela resolveu pegar um pedaço e jogar para aquele cachorro. Para aquele cachorro não resolver atacar ela. Então ela fez isso. Ela pegou e jogou. E nem olhou para ver se aquele vulto ia comer o bolo. E saiu correndo. Ela correu por 2 quadras e já estava bem cansada. Olhou para trás e não viu aquele animal perseguindo ela. Então ela respirou um pouco, pois só faltava mais 1 quadra para chegar na minha casa. Foi quando ela olhou do lado, ela viu novamente aquela criatura, aquele vulto. Mas ele não estava assim no meio da rua, mas sim escondido na sombra. Ela falou que aquela criatura sentada dava quase na altura dela, mas sempre de cabeça baixa. Mas dá para ver sim os seus enormes dentes para fora e seus olhos amarelos, e rosnando para ela. Ela, sem ter outra solução e com muito medo, ela pegou o resto do bolo e jogou em direção àquela criatura e saiu correndo, desesperada. Ao chegar próximo à minha casa, o meu portão, na época, tinha um sistema. Você abria ele, quando você batia, ele fechava sozinho. Então ela entrou, desesperada e gritando pela minha avó. Abriu o portão e fechou. A minha avó tinha um costume de dormir com a janela aberta. Não sei se ela fazia isso toda noite para esperar minha prima chegar. E também ela sempre tinha um machado atrás da porta da cozinha. Então foi assim que aconteceu. A minha prima entrou, minha avó já estava esperando. Quando minha prima entrou para dentro da cozinha, minha avó saiu para fora, com o machado na mão. E minha avó disse que viu aquele lobisomem que pulou e entrou para dentro do quintal. E veio com muito ódio e fúria atrás da minha prima. Foi na onde que minha avó fez uma oração e bateu o machado no chão. E falou: vai para lá, sua criatura do inferno. E entrou para dentro e fechou a porta. Aquele lobisomem, ele ficou a noite toda rondando a casa da minha avó, tentando entrar. Forçava a janela, forçava a porta, até o quintal, próximo à parede, ele fez buraco, até chegar ao alicerce. Conseguiu arrancar alguns tijolos. Quando o dia amanheceu, aquele lobisomem tinha ido embora já. Em frente à casa da minha avó, tinha chovido, e tinham muitos vizinhos curiosos, perguntando o que tinha acontecido, porque tinha muitas marcas de pegada no chão, que era de terra, e umas pegadas grandes, e todo mundo falava que era lobisomem. A minha avó confirmou que realmente era um lobisomem. Depois de muitos anos desse acontecido, eu fui saber que realmente o que eu tinha visto quando eu era criança. Hoje em dia, a minha mãe fala pra mim que na época ela sabia que animal era, só que ela não queria falar a verdade para não me assustar. Nessa cidade minha, tem outros relatos que eu vou contar mais pra frente. Esse é apenas o primeiro relato.